Essa vai ser uma análise mais rápida de Goblin Slayer. Provavelmente vocês já devem ter visto ali no vídeo que a duração é um pouco menor do que as outras, ou talvez não, porque eu tô fazendo sem roteiro, então eu acho que eu vou falar bem menos do que das outras vezes, mas nunca se sabe, né? Porque eu sou bem prolixo, então eu fico enrolando, às vezes eu acabo falando pra caramba, mesmo que o plano não seja esse. Mas enfim, o fato é que eu assisti esse episódio de Goblin Slayer e quando terminou eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar disso aqui? Porque, assim, não teve grandes acontecimentos, só que chegou no final e eu senti que eu ia precisar fazer uma análise de qualquer forma por causa daquela cena final especificamente. Enquanto o episódio rolava, eu até pensei em pular a análise dessa semana e fazer naquele esquema lá de analisar 2 episódios de uma vez só, que eu já fiz algumas vezes. Só que aí chegou no final do episódio e eu vi que não ia ter como deixar passar, porque eu precisava no mínimo fazer um comentáriozinho sobre aquele final. Porque ele basicamente confirmou a teoria que eu fiz na minha última análise e também o plot final da última saga de Goblin Slayer. Não chega nem a ser uma teoria exatamente, porque, cara, tava muito óbvio, né? Extremamente óbvio. Tem vezes que o pessoal fala, ah, você leu no mangá sim, você já sabia. Mas não, tem coisas que elas simplesmente são óbvias. Era claro que em algum momento os goblins iriam invadir a fazenda, não tinha como não acontecer, porque eles já passaram um episódio detalhando muito bem que o Goblin Slayer ia lá, toda vez ele conferia a cerca e todos os arredores da fazenda para ver se algum goblin tinha entrado. Não teria por que detalhar isso tanto se não fosse para fazer um dia ele investigar e perceber que de fato goblins passaram por ali. Isso era completamente óbvio, é aquele tipo de coisa que é colocado no roteiro com um intuito. E quando você assiste muitas obras, você acaba sacando esse tipo de coisa, você já sabe, tá, o autor colocou isso ali por esse motivo e isso vai acontecer. E aconteceu de fato, na verdade o episódio deixou isso bem óbvio ao longo de todo o episódio mesmo, porque eles repetiram essa cena várias vezes, não foi só uma ou duas vezes que o Goblin Slayer foi lá investigar a cerca e tudo mais, eu acho que foram umas 3 ou 4 pelo menos, até que no final ele vai lá e encontra um monte de pegada de goblins perto da fazenda, então ele já sabe que vai dar merda. E como eu falei na última análise, fazia todo o sentido que a temporada terminasse assim. Que eles tivessem introduzido os personagens ali da fazenda e colocado uma espécie de questão pessoal pro protagonista ali dentro, para que tivesse um clímax onde ele sentisse um risco maior em tudo que está acontecendo. Eu falei mais ou menos sobre essa questão pessoal da luta do protagonista com os goblins e algumas pessoas comentaram, nossa, mais pessoal do que ver a irmã sendo violentada e tudo mais. Cara, não é isso. Eu sei que o problema do protagonista com os goblins é pessoal. Eu estou falando especificamente das missões. Por mais que ele tenha um problema pessoal com os goblins, a gente viu o Goblin Slayer atuando longe de casa, longe das pessoas que ele ama e que ele se importa. A gente vê no começo do anime, ele vai lá e tira a vida de uma bruxinha que já estava condenada, porque pra ele aquela personagem não significava absolutamente nada. Aliás, não só pra ele, né? Pra ninguém, pros espectadores também, foi um personagem que a gente não tinha nenhuma identificação com ele. Agora é completamente diferente, porque são personagens que a gente já conhece, que algumas pessoas provavelmente já aprenderam a gostar também, e isso invariavelmente dará um peso maior pra série, porque vai ter uma questão muito mais pessoal com o protagonista, sim, porque ele vai estar num ambiente que ele tem apreço por tudo que tem ali dentro e das pessoas que estão ali. Na verdade, a trama dessa primeira temporada é basicamente humanizar o protagonista, né? Fazer com que ele tenha relações pessoais com outros personagens para que dessa forma ele tenha algo a perder, porque até então é como se ele não tivesse. E para quem não tem nada a perder, tudo acaba tendo menos peso, porque é como se essa pessoa, tipo, ela pode até morrer que não faz diferença. Isso era até um problema em Goblin Slayer, pelo menos na minha opinião, justamente o fato de um anime se propor a ser pesado, né? Ele queria que fosse um negócio sério, dark, sombrio, mas como você não tinha muito apego aos personagens e tudo parecia muito frio e distante, inclusive a personalidade do protagonista faz com que a série seja conduzida dessa forma, porque o protagonista geralmente ele tá ali para ser os olhos do espectador, né? A perspectiva do espectador da série. Você enxerga o anime, né? A história pelos olhos do protagonista, geralmente. Então, se é tudo muito frio e você não se importa com os personagens, mesmo sendo um negócio pesado que está acontecendo ali na tela, né, visualmente pesado, se é que podemos dizer assim, você meio que não sente todo esse peso, porque, cara, tá, e daí? Eu não ligo pra esses personagens mesmo, tanto faz o que tá acontecendo. Pra não dizer que eu tô falando isso só porque eu implico com Goblin Slayer, Shingeki no Kyojin, que é um anime que eu gosto muito, também tinha esse problema no começo, pelo menos eu sentia isso. Achava que o anime não trabalhava tão bem os personagens, não fazia a gente se apegar a eles, então morria personagem a rodo no começo
de Shingeki no Kyojin, e sinceramente, eu acho que eu não me importei com a morte de nenhum deles lá no começo, porque eu realmente não tinha me apegado a nenhum daqueles personagens ainda. Eu nem conseguia diferenciar muitos, eu não tinha essa identificação com os personagens mesmo. Porém, o anime foi evoluindo nesse aspecto. Essa terceira temporada, nesse sentido, pra mim foi a melhor, porque agora, de fato, eu comecei a me apegar mesmo aos personagens de Shingeki no Kyojin, e praticamente todos que sobraram ali, eu gosto deles, eu me identifico com a maior parte, pelo menos. E Goblin Slayer também vem fazendo isso, também vem evoluindo nesse aspecto. Esses episódios mais slice of life mesmo, tipo esse episódio 10 de agora, eles inclusive acabam contribuindo para isso, porque é nessas horas que você acaba se apegando mais aos personagens, quando você não tá vendo eles simplesmente lutando e matando outros personagens, não, quando você vê eles interagindo, vê o pessoal todo jantando junto e conversando, fazendo brincadeira, piada. E agora uma pequena pausa na análise para fazer um merchanzinho básico e pedir para vocês escutarem os covers do Tragicômico no Spotify, no Deezer. Sério, se você não conhece nosso trabalho musical, tem os links ali embaixo na descrição. Se você conhece, escuta nessas plataformas porque me ajuda demais, é sério. Mesmo que você já tenha baixado as nossas músicas, os nossos covers, eu prefiro se você escutar pelo Spotify e pelo Deezer, porque aí esses plays vão estar rendendo um pouco mais de grana pra mim. E é isso mesmo, essas músicas deram bastante trabalho pra produzir e eu me dediquei muito pra fazer com que elas ficassem com a melhor qualidade possível, então eu gostaria sim de ganhar um retorno com isso todo que eu puder. Agora, voltando pra análise, eu queria destacar um ponto do episódio 9 que eu deixei passar e que na verdade eu fiquei sabendo porque alguém comentou isso. Acho que foi mais de uma pessoa que comentou e eu espero que não seja um spoiler, eu realmente espero que seja só uma teoria, mas eu não tenho como saber. Mas de qualquer forma, é uma informação que já esteve no anime e realmente só não é muito clara, muito explícita, então eu acabei deixando isso passar mesmo, mas é naquela cena em que a gente vê os goblins dentro daquele espelho, né, naquele portal, e a gente vê que eles estão muito próximos da lua vermelha. E o ambiente todo lá é meio esverdeado, o que nos leva a crer que talvez de fato os goblins venham da tal lua verde, né? O Goblin Slayer falou que ele ouviu falar isso, se não me engano foi a irmã que contou essa história pra ele, e que ele acreditava nisso porque, enfim, ele confiava na irmã dele. Não me lembro tão bem do diálogo, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Nesse episódio até teve um outro diálogo em que a irmã dele falava que as pessoas más viravam goblins, mas enfim, em algum momento do anime ele falou que os goblins talvez viessem da lua verde, e pode ser que de fato isso aconteça, porque dá pra ver realmente que a lua vermelha tá muito próxima dos goblins naquela cena, então provavelmente o portal ligava com a lua verde, que é de onde os goblins vêm. Não sei também quão relevante essa informação é, mas a gente já teve ela através de um diálogo e agora através dessa cena, então as peças estão se encaixando, aparentemente é isso. Ainda que seja um spoiler, não me parece grande coisa. E já que estamos falando disso, eu gostaria de assumir que teve um ponto do episódio em que eu fiquei um pouco perdido. Os personagens falaram mais de uma vez que o demônio rei foi derrotado, e eles falaram que algum nobre herói tinha derrotado o demônio rei. E eu fiquei um pouco confuso, peraí, mas não foi a Dama da Espada que tinha derrotado o Demônio Rei? Tipo, todo mundo já não sabia disso? Eu obviamente não fui tentar reassistir os episódios anteriores pra ver se eu tinha deixado alguma informação passar, o que eu não tinha entendido direito, então eu vou falar pra vocês mesmo que não entendi muito bem essa parada, porque eu achava que já sabia que a Dama da Espada tinha derrotado ele, mas agora parece que não foi ela, e que essa é uma informação nova pros personagens. Até teve umas cenas que deram a entender que foram aquelas menininhas que derrotaram o Rei Demônio, e que aquela caveira gigante que era o Rei Demônio, não tenho certeza, mas a forma como o anime colocou as imagens, a sequência em que ele apresentou esses fatos, dava a entender que era daquele evento que eles estavam falando, mas isso ficou um pouco confuso pra mim. Então, você que assistiu e entendeu melhor a ordem cronológica dos acontecimentos, ou você que leu um mangá e sabe melhor do que está acontecendo na história, eu peço humildemente que você explique aí embaixo nos comentários, de repente coloca um grande aviso, não sei se essa explicação seria um spoiler, mas coloca aviso aí pro pessoal que não quer saber, né, pros desavisados não acabarem tomando spoiler sem querer. E acho que é isso que eu tenho pra falar desse episódio, não me pareceu trazer acontecimentos tão relevantes no primeiro momento, parece que foi mais um episódio de transição preparando pra saga final, né, com a invasão dos goblins à fazenda, mas como eu já disse, tudo isso já estava bem claro, né, era só esperar quando iria acontecer, então, de fato, o anime vai terminar dessa forma e ficamos aí no aguardo pra ver como será esse grande clímax e se o final de Goblin Slayer vai
elevar a nota ou se de fato ele vai terminar mais ou menos ali por nota 6 ou 7, que por enquanto é a nota que eu estou dando para a série. Mas e aí, o que vocês estão achando? Deixa o feedback aí embaixo nos comentários, deixa o seu like, isso é muito importante, me ajuda demais. Compartilha o vídeo com seus amigos que também gostam de anime, que também estão assistindo Goblin Slayer. Se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e ativa o sininho para receber todas as notificações. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou enlouquecer se não sair daqui. A sua face cai, mas só eu posso ver esse perfume que me leva até você. Sigo seu cheiro, cheiro